Seja muito bem-vindo aqui ao canal Físio em Movimento. Aqui quem está falando é o Gustavo e hoje nós temos o nosso 6º vídeo do quiz Físio em Movimento. Como de praxe, você terá 10 segundos para responder cada uma das 10 perguntas relacionadas ao sistema muscular. Sem mais delongas, vamos para o vídeo que é o que interessa. Bom, a primeira pergunta é a seguinte: músculo biarticular, importante propulsor, também conhecido como gêmeos, de qual músculo estamos falando? Opção A, gastrocnêmio, opção B, reto femoral, opção C, bíceps femoral ou opção D, sóleo. Valendo! Tempo esgotado e a opção correta é a letra A, gastrocnêmio. O gastrocnêmio é um grande músculo biarticular localizado na região posterior da perna. Ele é o mais superficial dos músculos posteriores da perna e, conjuntamente com o músculo sóleo, forma o conhecido tríceps sural. O músculo gastrocnêmio também é conhecido como gêmeo por apresentar dois ventres musculares, o gastrocnêmio medial e o gastrocnêmio lateral. E vale lembrar que a união desses dois ventres, dos gastrocnêmios medial e lateral, eles vão se unir num tendão comum junto com o sóleo para formar o tendão calcâneo, conhecido antigamente como tendão de Aquiles. Vamos para a nossa segunda pergunta do quiz, que é a seguinte: qual destes músculos não auxilia na rotação interna do ombro? Opção A, subescapular, opção B, grande dorsal, opção C, redondo menor, ou opção D, redondo maior. Valendo! Tempo esgotado e a opção correta é a letra C, redondo menor. As ações do músculo redondo maior são as mesmas do músculo grande dorsal, portanto, este músculo realiza a rotação interna do ombro. Já o músculo redondo menor é pertencente ao grupo do manguito rotador e realiza a rotação externa do ombro. Vale lembrar que, pela inserção de cada um desses músculos, eles se diferenciam para realizar a rotação interna, como o redondo maior, e a rotação externa, que é realizada pelo redondo menor. Vamos para a terceira pergunta do quiz, que é a seguinte: são 9 os músculos pélvico-trocanterianos, ou seja, aqueles que saem da pelve e vão para o trocânter maior. Qual dos músculos abaixo não pertence a este grupo? Opção A, tensor da fascia lata, opção B, piriforme, opção C, quadrado da coxa, opção D, gêmeo inferior. Valendo! Tempo esgotado e a opção correta é a letra A, o músculo tensor da fascia lata. Além dos músculos glúteos máximo, médio e mínimo, os músculos piriforme, quadrado da coxa, os gêmeos inferior e superior e os obturadores interno e externo são os 9 músculos pélvico-trocanterianos. O músculo tensor da fascia lata, ele tem origem e inserção através do trato iliotibial, ou seja, ele sai do trato iliotibial, a banda iliotibial do osso ilho, e vai até a tíbia no tubérculo de Gerdy, localizado na região anterolateral da tíbia. Vamos para a nossa quarta pergunta, que é a seguinte: os ossos sesamoides do hálux estão dentro do tendão de qual músculo? Opção A, flexor longo do hálux, opção B, extensor longo do hálux, opção C, flexor curto do hálux e opção D, plantar delgado. Valendo! Tempo esgotado e a opção correta é a letra C, flexor curto do hálux. Os sesamoides do hálux têm função de carga, elevação do primeiro metatarso, proteção e aumento do braço de alavanca para o flexor curto do hálux. Por isso que é importantíssimo o hálux na marcha.
E os sesamoides estão localizados abaixo da cabeça do primeiro metatarso. Eles têm formato oval e tamanhos distintos, sendo o medial mais largo e centralizado. Em algumas ocasiões é comum ocorrer a inflamação nessa região por conta da descarga de peso frequente sobre a cabeça do primeiro metatarso. Vamos para a nossa pergunta de número 5, que é a seguinte: quais músculos têm a ação de flexionar as articulações metacarpofalangianas e estender as interfalangianas do segundo ao quinto dedos? Opção A, interósseos palmares. Opção B, interósseos dorsais. Opção C, oponentes. Ou opção D, lumbricais. Valendo! Tempo esgotado, e a opção correta é a letra D, lumbricais. Os músculos lumbricais, eles fletem as articulações metacarpofalangianas e estendem as articulações interfalangianas, tanto proximal quanto distal, de maneira simultânea. E olha só que dado interessante, quando há a atuação conjunta dos músculos lumbricais e interósseos, a pessoa é capaz de segurar um livro ou cartas de baralho nesta posição. Vamos agora para a nossa sexta pergunta, que é a seguinte: qual músculo é responsável por pressionar as bochechas firmemente contra os dentes laterais e tracionar o ângulo da boca para trás? Opção A, o músculo bucinador. Opção B, o músculo zigomático maior. Opção C, o músculo prócero. Ou opção D, o músculo orbicular da boca. Valendo! Tempo esgotado, e a opção correta é a letra A, bucinador. O músculo bucinador, um dos músculos da face, é responsável por pressionar as bochechas firmemente contra os dentes e também por tracionar o ângulo da boca para trás, como se fosse tocar um trompete. Tracionar o queixo para baixo, como na foto ao lado, não faz parte da ação desse músculo, tá bom? É apenas pressionar as bochechas firmemente contra os dentes e tracionar o ângulo da boca para trás. Vamos para a sétima pergunta do quiz. Quantos músculos são extensores do joelho? Opção A, 1. Opção B, 2. Opção C, 3. Ou opção D, 4. Valendo! Tempo esgotado, e a opção correta é a letra D, 4 músculos. Os músculos extensores do joelho são o reto femoral, vasto medial, vasto lateral e intermédio. Sendo assim, são 4 os extensores de joelho que, juntos, formam um grupo muscular chamado de quadríceps, ou seja, 4 origens diferentes para uma inserção em comum. Vamos agora para a oitava pergunta do quiz. Qual músculo possui origem na crista ilíaca e ligamento iliolombar, inserção na última costela e processos transversos das 4 vértebras lombares superiores? Vamos lá para as opções. A, ilho costal. B, eretor da espinha. C, quadrado lombar. Ou D, reto abdominal. Valendo! Tempo esgotado, e a opção correta é a letra C, o músculo quadrado lombar. O músculo quadrado lombar atua com outros músculos para realizar a flexão lateral do tronco e também participa da elevação da pelve na posição em pé. É difícil a palpação desse músculo porque ele está localizado profundamente abaixo do músculo eretor da espinha. E olha só que dado interessantíssimo que poucas pessoas falam sobre o quadrado lombar. Ele possui 3 direções de fibras. As fibras que têm a direção ilho-costais, ou seja, que saem do ilho e vão para as costelas. As fibras iliovertebrais, que saem do osso ilíaco e vão para as vértebras lombares. E as fibras costovertebrais, que saem da 12ª costela e vão até as vértebras lombares. Agora, a nossa nona pergunta, que é a seguinte: a paralisia de qual músculo causa estrabismo convergente? Opção A, reto lateral.
opção B, reto medial, opção C, reto superior, opção D, reto inferior. Valendo! Tempo esgotado e a opção correta é a letra A, reto lateral. O estrabismo convergente é quando um olho fixa o objeto e o outro olho está desviado para dentro, ou seja, o olho fica mais próximo do nariz. É causado pela paralisia do músculo reto lateral, que pode ocorrer por insuficiência do próprio músculo ou por prejuízo do nervo abducente, que é o nervo que inerva o músculo reto lateral. Agora vamos para a última pergunta do quiz, que é a seguinte. Pectíneo e grácil são músculos responsáveis por qual movimento do quadril? Opção A, extensão, opção B, abdução, opção C, flexão ou opção D, adução do quadril. Valendo! Tempo esgotado e a opção correta é a letra D, adução do quadril. São 5 os principais adutores do quadril. Dentre eles estão o músculo pectíneo e grácil, assim como o adutor curto, longo e o magno. Pessoal, esse foi o nosso 6º vídeo do quiz Físio em Movimento sobre anatomia do sistema muscular. Eu espero que esteja te ajudando a estudar para a prova, estudando para a disciplina de anatomia, independente do curso que você está realizando, seja fisioterapia, farmácia, seja medicina, seja educação física ou qualquer outro curso relacionado à área da saúde. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Não esqueça de deixar sugestões de tema nos comentários e caso você tenha ficado com alguma dúvida, também pode deixar nos comentários que eu vou te responder prontamente. E também, caso você não seja um inscrito, aproveite e se inscreva no canal e ative as notificações para receber os vídeos em primeira mão assim que publicados. Toda segunda-feira rola um vídeo de quiz aqui no canal Físio em Movimento. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo.